um depoimento importantíssimo de um cara que fez o curso de auriculoterapia. É auriculoterapeuta, porém ele não é da área de saúde. Mas antes de tudo, meu nome é professor Dumas Velasco, eu sou mestre e doutor pela Unifesp, especialista em medicina tradicional chinesa. Produzo conteúdo sobre o mundo da auriculoterapia. Aproveite e já deixe seu like. Indique esse conteúdo para alguma amiga que tenha interesse. E não se esqueça, siga-nos! E agora, olha que coisa interessante que eu quero comentar. Aqui nós temos o Davi Belasco. Davi Belasco, ele é um especialista na área de marketing digital, mas ele também é o meu aluno do curso de auriculoterapia. Mas pode isso, Arnaldo? É lógico que pode. Eu preciso ser da área de saúde para ser um auriculoterapeuta? Precisa, Davi? Não precisa. Mas pode, isso não é picaretagem, não, não é. Não é porque eu quero mencionar para você o seguinte: para você ser um auriculoterapeuta ou um acupunturista, você precisa aprender a fazer a avaliação, que é direcionada no olhar energético. Você tem que fazer um diagnóstico, que não é um diagnóstico médico, é um diagnóstico energético, e aí você vai eleger os pontos de tratamento. Então, a auriculoterapia ela tem começo, meio e fim. Avaliação, diagnóstico e tratamento, eles são especializados e específicos, certo? Então, independente se o cara é da área de saúde, se o cara não é da área de saúde, ele pode aprender a técnica da auriculoterapia e ter muito sucesso. E daí até a experiência aqui do Davi, né? Fala um pouquinho sobre como que foi a sua formação aí na auriculoterapia. Legal. Antes eu quero até comentar que a gente faz essa brincadeira internamente aqui, né? De que na realidade mesmo, se eu preciso ser da área da saúde, não precise mais do que isso. A gente tem sempre a ocorrência de quem não é da área da saúde acaba sendo muito mais fiel ao método da auriculoterapia, entendendo, né, essa amplitude aí, esse tamanho desse mundo da auriculoterapia, justamente por não vir com essas questões mais engessadas, né? De uma visão mais ocidental aí da saúde. Então, assim, para mim, por exemplo, foi transformador no sentido de que eu também tinha essa visão restrita, né, sobre, poxa, eu tive um problema, eu senti uma dor, eu tenho que ir lá numa emergência se o negócio estiver muito tenso, mas se der para dar uma segurada, eu vou no médico, já contando que esse cara vai me assinar um negocinho lá no final, eu vou na farmácia comprar um remédio e tal. Então, esse ciclo é ser o único ciclo possível para nós cuidarmos da saúde. Isso sempre foi um ponto pacífico para mim. E aí, assim, né, a gente, família, a gente sempre conversa, sempre tá trocando figurinha, mas aí em algum momento, há cerca de 3 ou 4 anos atrás, acabou tendo a possibilidade, né, ó, Davi, tem a turma aberta, quer fazer e tal, e cair para dentro para fazer esse curso, e assim, cara, é transformador por abrir o leque mesmo da gente entender que cuidar da nossa saúde pode ser um processo que esteja no nosso comando, no nosso controle, entendendo que somos seres complexos, que tem várias coisas envolvidas e que nem sempre medicalizar vai ser a solução. Então, a primeira mudança de paradigma para mim foi essa, e aí começou a minha história com a auriculoterapia, que primeiro, quando eu comecei com ela, de entender como que o meu quadro de ansiedade poderia ser amenizado, poderia ser tratado com a auriculoterapia e o envolvimento dentro desse campo específico aí da ansiedade. Então, a conversa também com amigos, né, com pessoas da minha idade e tal, entendendo um pouco como essas outras pessoas também cuidavam disso. E aí veio essa ideia de falar, poxa, eu já tenho um conhecimento da auriculoterapia, já tenho um envolvimento mais profundo que tem a ver com a minha história, com a minha realidade, que é o tratamento da ansiedade. E aí eu iniciei, muito recentemente, aí nesse ano de 2024, o meu trabalho como auriculoterapeuta. Então, para além de tudo, eu tenho todo o ambiente digital, tudo aquilo que a gente conduz, né, os alunos aqui dentro do Método Dumas a darem esse primeiro passo para começarem a se divulgar, eu fiz da minha forma também. Então, qual é o meu apelo, por exemplo? Que fica como uma dica para você também. Quanto mais específico você for, e principalmente se essa especificidade ela estiver conectada com a tua história, mais fácil fica de você se conectar com o teu paciente. Então, uma coisa é você falar, olha, eu tiro dor, eu tiro encravado, eu tiro isso aqui, isso aqui, e uma lista de 20 coisas que você faz lá com a auriculoterapia. E para você chegar nesse tanto de pessoas aí, se de repente a pessoa sente duas coisas ou sente só um pouco daquilo, então fica uma coisa muito vasta, assim, sem muita objetividade, fica difícil, como o Dumas falou, você acaba gastando muito dinheiro e não tem os resultados. Então, ser específico e principalmente, né, se está conectado com a tua história, facilita bastante o trabalho. Então, o que eu tenho feito agora recentemente? Eu comecei a produzir os conteúdos onde eu falo com pessoas
da minha idade, que passam por coisas parecidas comigo, com gente, inclusive, da minha área, porque eu consigo ter mais ainda essa conexão, e dizer para essas pessoas que, olha só, eu sei o que você está passando do lado daí, eu sei que a ansiedade é uma inimiga do seu dia a dia, eu sei que a tua produtividade vai lá, mas olha só, nem sempre o remédio pode ser a solução para você, eu quero te apresentar uma outra forma de ver isso e tudo mais. Então também, né, como eu falei, também fazendo esse trabalho interno aqui. E o mais legal, não sou da área da saúde, colho resultados incríveis com a auriculoterapia e mais do que isso, quero que essa transformação ela se estenda para as pessoas, principalmente as que vivem algo parecido comigo. Não só pela questão delas se conectarem mais fácil, mas porque, de fato, se eu passei por isso, eu consigo minimamente ajudar outra pessoa a transpor isso aí. Então tem sido uma experiência bem bacana. Que jóia. Ó, então, algumas coisas que o Davi falou que são importantes. Primeiro, em nenhum momento a gente está querendo retirar a presença de um profissional de saúde, de um médico, de um fisioterapeuta, psicólogo, na sua função específica. A ideia não é fazer com que a auriculoterapia ela ocupe o espaço de um profissional formado e tudo mais. A ideia não é essa. Até porque, qual que seria o melhor lugar para você colocar a auriculoterapia? Na prevenção, né? Principalmente prevenção primária, que é aquela na proteção da saúde, né? Então, esse é um dado importante. A ideia não é passar essa informação para vocês, tá? De que a gente para de tomar remédio, não. Exatamente o contrário, né? A gente tem que se cuidar, quando tem que tomar remédio, toma remédio, mas entender que não é só tomando remédio que você consegue cuidar dos seus problemas de saúde. E o mais legal é por que ficar doente, se a gente pode prevenir. Esse seria o recado que fica para a gente. Fim de mais um vídeo, que delícia! Agora eu queria saber o quê? O seu comentário. Deixe o seu comentário aqui, que é muito valioso para a gente. A gente vai preparar o melhor conteúdo para você.